O Saúde Geral já está no ar, o inverno chegou e junto com ele o aumento de casos de infecção urinária. Quais são as causas? Como evitar esse problema que incomoda tanto, gera dores? Para nos tirar todas as nossas dúvidas, eu vou conversar ao vivo com o urologista, doutor Fábio Watts, muito conceituado aqui na região da Baixada. Tudo bem, doutor? Um abraço e obrigado por nos atender. Eu que sempre agradeço a oportunidade de estar aqui explicando para a população as dúvidas sobre saúde. Com certeza. E agora a gente vai falar de um tema recorrente nessa época do ano. Por que os casos de infecção urinária aumentam tanto no frio? Olha, a infecção urinária, na verdade, ela acontece no transcorrer de todo o ano. Ela afeta ambos os sexos e ambas as idades, todas as idades. Talvez no inverno, a questão da menor ingestão hídrica, o próprio frio altera um pouco o funcionamento da bexiga, que é um órgão muscular. Essas são talvez os principais fatores de um aumento na incidência da infecção nessa época do ano. E quem está mais propenso a desenvolver esse quadro? Olha, a propensão mais com os pacientes mais suscetíveis, né? Assim como a gente discutiu o Covid, né? As faixas etárias na extremidade, tanto os pacientes imunodeprimidos por questões de diabetes, doenças em geral, nos pacientes de idade mais avançada. Mulheres têm uma sensibilidade um pouco maior do que os homens, em virtude da sua anatomia genital. As crianças na tenra idade, por conta de anomalias do trato urinário que são congênitas, aquelas que nascem com algum probleminha. As meninas nas faixas etárias, quando começam a vida sexual ativa. Os homens relacionados a problemas de próstata também são mais suscetíveis. Acho que essas são as principais faixas de risco, né? Grupos de risco, vamos dizer assim, para a infecção urinária. Quais são os sinais da infecção urinária? Bom, aí a gente tem que dividir as infecções urinárias em infecções simples e as complicadas. As infecções urinárias simples são aquelas que trazem sintomas do próprio trato urinário, como ardência, aumento de frequência, dor pélvica, enfim, alterações do odor, da coloração urinária, mas elas normalmente não trazem um risco acentuado à vida. Já as infecções urinárias complicadas são aquelas que atingem o nosso corpo como um todo. Aquelas infecções que saem do sistema, começam no sistema urinário, mas que elas têm uma repercussão que a gente chama de sistêmica, com febre, dor, toxemia... Sem silicone, sulfatos ou parabenos. O poder das plantas se une ao cuidado de Dor na lombar é um sinal? Pode ser. Se confunde com muitas outras doenças, muitas outras patologias. Dor lombar, que as pessoas sempre relacionam a dor renal, né? Normalmente, quando é infecção urinária em um dos rins, normalmente é em um, não é em dois, você sabe lateralizar, né? Então, quando a dor normalmente é lateralizada, é uma dor mais alta, né? Vamos dizer assim, mais próxima, na transição do tórax, ali um pouco mais baixo do tórax, essa é a posição onde fica o rim. E tem as dores das cistites, que elas também podem dar dor lombar, mas é uma dor um pouco mais baixa, na região sacral. É uma dor pélvica generalizada, mas que ela também pode se localizar nessa região mais baixa. O que fazer quando começar a sentir dores, doutor? Olha, na suspeita da infecção urinária, a primeira coisa a se fazer é um exame de urina, né? Tem coisas que a gente prefere esconder, né? Tipo a micose de unha. Mas pra que esconder se você pode tratar? Sim, com Laquesia, o medicamento contra a micose de unha mais vendido do Brasil. Basta aplicar na unha diariamente e ver como ela volta a crescer saudável enquanto você corta a parte infectada. Laquesia trata a micose de unha desde a primeira aplicação. Esconder o problema é uma solução eventual. Tratar é uma solução permanente. Sem silicone, sulfatos ou parabenos. O poder das plantas se une ao cuidado de Dove. Um exame de urina que preferencialmente deve ter uma cultura urinária para a gente poder identificar qual é a bactéria e a quais antibióticos essa bactéria é sensível ou resistente. Hoje a gente já encontra muita resistência bacteriana a vários tipos de antibióticos, inclusive os antibióticos mais modernos aí, por causa de uso indiscriminado de antibióticos. Então, é sempre importante ter essa cultura. Obviamente a gente não fica esperando a cultura ficar
crescer e ficar positiva, a gente se antecipa um tratamento quando há uma forte suspeita de infecção. E deixar claro também que tem exames de imagem, né? Muitos pacientes têm infecções urinárias associadas a outras patologias e de causas, por exemplo, vou dar um exemplo mais típico, o cálculo renal. Ele pode vir associado à infecção urinária e isso se torna um pouco mais grave. Então, há um exame de imagem para a gente tentar identificar alguma causa específica para essa infecção. Como evitar esse problema, doutor? Aí é uma questão de manter a saúde em dia, né? Se alimentar bem, uma boa hidratação, especificamente para a infecção urinária, a gente sempre recomenda que o paciente beba bastante água e não segure a urina, porque a proliferação bacteriana, a reprodução da bactéria dentro do nosso corpo, ela acontece de forma muito rápida. Então, quando aquelas pessoas que têm o hábito de ingerir pouco líquido e fabricar pouca urina e urinar muito pouco frequentemente durante o dia, ou reter voluntariamente a urina, porque às vezes está trabalhando e não dá para parar, isso é um mau hábito, né? E aí cuidar da parte principalmente intestinal, que é da onde provém as bactérias, as mulheres cuidar muito bem da parte ginecológica, né? E tratar as causas base quando elas existem, né? Qual é a quantidade ideal de água que devemos ingerir por dia? Não existe uma quantidade ideal, porque aí a gente tem que ver de acordo com a idade, de acordo com o perfil metabólico de cada paciente. Se é um atleta, se é um sedentário, se tem uma restrição hídrica por algum outro motivo, cardiológico, renal, enfim. O que a gente recomenda, para ter uma noção mais geral assim, é que a gente olhe o aspecto da urina. Quando você está bem hidratado, a urina sai de uma cor amarelo clarinha, né? Se você está urinando aquela cor amarelo mais alaranjada, é sinal de que você não está muito bem hidratado. Então, acho que esse é o principal parâmetro. Em geral, 1,5 litro, 2 litros de água ao dia é suficiente para isso. Agora, tem aquilo que eu te falei, tem aqueles atletas que o verão, né, quando são épocas diferentes do ano que a gente vive, que mudam as necessidades de hidratação. Doutor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Balanço Geral. Com certeza muito esclarecedora a sua entrevista. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos.